A partir de agora, damos início a mais uma entrevista da nossa série com os vereadores eleitos e reeleitos aqui na Câmara Municipal de Coas Novas. E neste momento nós estamos conversando aqui com o vereador, o seu primeiro mandato, Itamar Júnior. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, uma alegria muito grande estar conversando com todos aqui através da nossa TV Câmara. Conversando agora com Itamar. Itamar, traga aqui para toda a população de Coas Novas um breve histórico. Quem é essa pessoa, Itamar Júnior, que está agora aqui representando essa cidade? Itamar Júnior é pai de Betina, esposo de Luíse, filho do casal de professores aqui dessa cidade, Itamar e Marisélia. Costumo dizer que a educação dessa cidade ela passou pelas mãos dos meus pais. Sou neto de Ana Simões, que também é professora. Tenho uma vida dentro de casa, na família, de muitos profissionais da área da educação, o que me levou a ser um educador também. Então, sou professor universitário, sou contador, estudei a minha graduação aqui em Currais Novos e desenvolvi várias atividades aqui. Cheguei a ser contador da Prefeitura de Currais Novos no governo de Vilto Cunha e desenvolvi e desenvolvo diversas atividades profissionais aqui também na nossa cidade. E agora fui presenteado pela população de Currais Novos, mais precisamente por 809 eleitores, que me deu essa responsabilidade de assumir uma cadeira e que com muito orgulho a gente está aqui para representar toda a população, especificamente aquelas que a gente irá defender algumas bandeiras específicas, que isso é muito importante. Não dá para abraçar toda a cidade, por isso são 13 vereadores, mas a gente vai elencar algumas prioridades para que esse mandato ele possa refletir em uma transformação na vida das pessoas, que eu acredito que esse seja o meu principal propósito de vida. Para quem está nos acompanhando agora, o que foi que inspirou você a entrar na política? Você tem assim uma inspiração, mas a partir dessa inspiração, dessa referência, eu quis entrar na política para representar o povo de Coas Novas. Na verdade, profissionalmente eu já atuo como contador público, então eu sempre tive esse contato com a política. Apesar de trabalhar nos bastidores, na parte contábil, na parte orçamentária financeira de câmaras, prefeituras e entidades ligados a órgão público, eu acabo tendo esse contato com as pessoas e que esse contato ele é muito importante a gente ter. E desse meu contato profissional foi surgindo pelas próprias pessoas que já trabalhavam comigo em outras cidades, que eu teria esse perfil e sempre fui muito aberto com relação a isso. Não existia assim, uma pessoa que eu tomasse o direcionamento. A política foi levada profissionalmente até mim, eu fui apresentado à contabilidade pública, à gestão pública, eu sou especialista em gestão pública, eu sou mestre em administração pública, então isso me credenciou. Então a parte profissional me levou para a política. Então eu comecei a perceber que se profissionalmente eu conseguiria agir, porque eu sendo o agente público, trazendo o meu conhecimento técnico, eu não poderia somar para as pessoas. E aí isso tomou uma proporção. Eu já cheguei a disputar 2 eleições anterior a essa de 24, cheguei a disputar como vice-prefeito aqui em Currais Novos em 2016, já por ter o perfil técnico, na época muito novo, há 8 anos atrás, e em 2020 cheguei a disputar a eleição na capital, fiquei suplente de vereador e agora, 2024, me candidatei na minha cidade e consegui lograr êxito e estou aqui em 2025, contando essa história e quero contar muitas outras histórias agora do mandato, que a gente possa executar de fato aquilo que profissionalmente eu já sei fazer, eu quero levar para ter um mandato técnico, um mandato que a gente possa agir com o conhecimento, que é bater na porta de ministérios, buscar recursos para a nossa cidade, fazer o que eu faço para outras cidades, agora para mim é com o meu mandato, com o mandato que foi dado pelo povo da nossa cidade. Coisa boa. Então, você já falou aqui que vai ter algumas bandeiras que você vai defender, não é isso? Isso. Então, para que a nossa audiência, a população do Coas Novos, fique sabedora quais são essas bandeiras, qual vai ser os principais focos, propósitos,
aqui do mandato do vereador Itamar Júnior? Nós vamos iniciar, logo o primeiro mandato, a gente acaba tendo uma sede muito grande, né? Então, eu com toda a minha equipe de trabalho, a gente está estruturando bases do que a gente pode executar ao longo desse mandato. Mas o primeiro e primordial que a gente vai começar a elencar é buscar, ver e enxergar onde nós iremos trazer oportunidade para os nossos jovens aqui na nossa cidade. Eu fui vítima disso. Eu precisei, para me ter oportunidade profissionalmente, eu precisei sair da minha cidade. Muitas vezes sem estrutura financeira, de local para morar, fora, para que eu pudesse trabalhar, desenvolver as minhas atividades fora, porque na minha cidade eu não tive oportunidade. E isso acontece com muitos jovens aqui na nossa cidade, e foi algo que eu vi e percebi com muita antecedência, porque aconteceu comigo, e eu quero levar isso para a nossa juventude, ser uma voz da nossa juventude, mas que a gente gere oportunidade a esses jovens, que ele vá para grandes centros, mas que ele saia da nossa cidade com uma estrutura sólida, para que ele possa ir para crescer, que isso é importante, mas que ele tenha na nossa cidade aquela referência, e que a gente possa ouvir os nossos jovens. Nós vamos levantar bandeiras, como, por exemplo, a ação Saúde. Saúde tem um leque de questões relacionadas à saúde. Itamar vai levantar a bandeira de tudo da saúde? Não. Mas algumas coisas prioritárias a gente vai lutar. Como, por exemplo, queremos entender como está a questão das crianças com deficiência na nossa cidade. No que diz respeito a atendimento psicológico, psiquiátrico, nós não temos na nossa cidade uma rede vasta de profissionais que possam atender essa área em específico. Você pode ter um ortopedista, um pediatra, mas pessoas que cuidem da saúde mental das nossas crianças, a gente sente essa dificuldade. Eu senti muito na campanha, visitando os bairros, visitando as comunidades, e a gente percebe o quanto isso é importante. Então será uma bandeira de luta minha, já a partir desse ano. Estive agora na Secretaria de Saúde, debatendo esse tema com o time lá, porque acredito que seja importante, e são bandeiras que a gente precisa elencar como prioritárias. Geração de emprego e renda na nossa cidade. Muita gente fala disso, mas a gente precisa ir para o concreto, sair do discurso e ir para a ação. O que é que nós podemos fazer para gerar emprego e renda, que é a maior dor da nossa cidade? As pessoas têm vontade de trabalhar, as pessoas querem oportunidade, mas não temos. Estamos vivendo um momento de expansão na nossa cidade, isso é fato. Nós temos aí muitas empresas crescendo, chegando na nossa cidade. Gera emprego? Gera. Mas a gente precisa deixar que esses empregos, principalmente os empregos de alto escalão dessas grandes empresas, possam ser da nossa cidade. Que a gente não precisa estar trazendo gente de fora para trabalhar aqui dentro, porque nós precisamos capacitar. Então, o que é que eu quero trazer aqui para dentro da nossa cidade? Programas do Jovem Aprendiz. Hoje nós temos empresas na nossa cidade que não tem jovem aprendiz, porque apenas o IF disponibiliza isso. Mas lá no IF nós só temos o técnico de alimento e o técnico de informática. Nós precisamos ter outras áreas que a gente possa contemplar. Então serei uma voz para que a gente, através da Câmara Municipal, possa defender esse tipo de trabalho. Então nós queremos gerar emprego e renda. Nós estamos sentindo falta de moradia na nossa cidade. Tivemos programa de moradia na nossa cidade há muito tempo atrás. A nossa cidade precisa passar por uma reestruturação. Faz mais de 20 anos que nós recebemos casas populares. Na época, diversos programas como o Promoradia, o Promorar e tantas outras que ficaram no passado. Nós queremos articular junto ao governo federal, junto ao governo estadual, que já atuei nessas áreas e sei como funciona. Quero buscar junto à CEAP, que é a Companhia de Habitação do nosso estado, parcerias para que a gente possa trazer programas habitacionais para a nossa cidade. Então, são esses caminhos e esses mecanismos que nos levam e nos credenciam a bater a porta de ministérios, a buscar ações, a criar projetos para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. E aí gerar uma moradia digna para as pessoas. Gerar moradia digna não é só levantar a casa, é ter saneamento básico, é ter rua calçada, que muitas vezes no passado não era feito dessa forma, você só construía a casa e estava aí. Por isso que hoje a gente tem ruas, por exemplo, no Silvio Bezerra, que precisam ser calçadas, que tem difícil acesso, principalmente agora em período de chuva, que a gente vai sofrer lá na frente. Nós temos o Radi Pereira, nós temos casas lá no Silvio Bezerra. Então, são situações que ocorrem nesse mecanismo todo que hoje a gente precisa estruturar. O programa de moradia é essencial para a nossa cidade. Nós precisamos alencar isso. Nós precisamos cuidar muito bem das pessoas
com projetos e ações sociais que são importantes. Então, nós vamos fazer parceria com a Secretaria de Assistência Social para que a gente possa chegar na base. Eu cheguei em campanha em pessoas que ainda na nossa cidade, nessa altura do campeonato, ainda passam necessidades. Eu cheguei a ver famílias que passam fome. Até entala aqui, porque a gente fica emocionado quando a gente lembra do tanto que a gente vê ainda que existem situações desse tipo. Nós precisamos levantar essa bandeira de como nós iremos ajudar essas pessoas. E são pessoas com um potencial assim gigante para desenvolver seus trabalhos, suas habilidades, mas que às vezes falta oportunidade. E eu quero levar uma bandeira principal que eu tenho aqui, além de todas essas que eu falei, é levar a política de forma mais humanizada para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam nos cantos, eu acho interessante, e dizem assim, eita, ele vem aí, o homem vem aí, a pessoa vem aí, eita, Itamar está aí. Itamar é só uma pessoa igual a qualquer outra que teve coragem de colocar o nome à disposição e ser julgado numa eleição e foi eleito. A minha diferença é que eu tive essa coragem de qualquer outra pessoa da nossa cidade. E o que eu sempre digo às pessoas, eu quero humanizar. Quem trabalha comigo sabe, acolha todo mundo que vem aqui. Ah, mas é porque as pessoas não filtram, chega aqui de qualquer jeito. Eu digo, acolha. As pessoas estão precisando de acolhimento. A gente, enquanto ser humano, às vezes, muitas vezes, a gente é travado com o outro. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa levar para as pessoas que a política e que nós 13 que estamos aqui no plenário, os 13 vereadores, precisam humanizar e atender as pessoas, porque se elas gritam, é porque elas estão precisando. Interessante, Itamar, que você falou sobre a quantidade de votos. Você teve 809, mas dentro da abrangência que vai ser a sua defesa sobre essas bandeiras, eu acredito que Currais Novos está bem representada. E no caso, como é que o vereador Itamar Júnior, em relação a relacionamentos com a comunidade, pretende fazer para estreitar esse relacionamento, para chegar bem mais longe, né? Você não está representando só 809, mas toda Currais Novos. E aí como é que o vereador Itamar vai se comportar para estreitar mais o relacionamento com a comunidade de Currais Novos? Estar próximo deles, né? Não ficar só aqui no gabinete. Acho que a gente precisa estar na rua. A gente precisa estar ouvindo as pessoas, como falei, acolhendo cada uma das pessoas que nos trazem demanda, porque só sabe a dor de um bairro, de uma rua, quem vive nela. Se eu não estou morando e vivendo naquela rua ou naquele bairro, eu não sei da dor. Eu vou ficar aqui no meu gabinete, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, mas eu não sei a dor do que o povo está enfrentando lá. Então, nós precisamos sair do gabinete e estar na rua. Para quê? E é esse o meu interesse, é esse que eu quero levar junto com minha equipe, para que as pessoas possam dizer, de fato, nós estamos aqui para ser voz da comunidade. E para mim ser voz da comunidade, eu não quero que a comunidade venha até mim. Fique à vontade, o gabinete está aberto. Mas deixa eu ir até vocês, porque eu preciso ver a dor de vocês. Uma coisa é eu ouvir você me dizer a dor, uma coisa é eu estar lá e vendo, para que a nossa defesa ela possa ser ainda maior, seja com relação à infraestrutura, seja com relação à saúde, seja com uma série de coisas que existem na nossa cidade que o poder público pode atender. Eu serei essa voz e quero estar muito próximo das pessoas. E como falei novamente, quero humanizar isso. Eu quero que as pessoas tenham, na pessoa de Itamar, não só como vereador, mas como pai, como filho, como esposo, como ser humano. O vereador Itamar é um ser humano, como qualquer outro. Só que agora eu tenho uma cadeira que eu consigo representá-los aqui na Câmara Municipal, que pode dar vez, voz e oportunidade. E por isso que eu vou estar próximo da comunidade. Porque é um perfil meu mesmo. Eu me inquieto de estar num canto parado. Então eu gosto de estar sempre nessa rotatividade. E é essa rotatividade que vai me aproximar ainda mais das pessoas. E claro, 809 votos foram importantes, mas agora eu preciso olhar o contexto da cidade como um todo. Porque muitas pessoas não votaram em mim, mas torciam. E essas pessoas têm uma esperança muito grande em um mandato técnico, como será o meu. Um mandato que priorize transparência, o bom gasto do dinheiro público, que a gente foque em resultados, mas que a gente tenha o poder de olhar para o problema, mas buscar a solução. Porque falar de problema, tem problema todo dia. Esgoto história todo dia. E é muito fácil aí para o lado... Vocês não vão me ver sendo um vereador que vai solicitar uma poda de árvore, vai para debaixo do pé de árvore e dizer assim... Ó, gente, mandei podar a árvore. Isso é o básico de uma cidade. Nós precisamos. A iluminação, um poste, uma luz foi trocada de um poste. Vai eu para debaixo de um poste,
dizer, ó, gente, mandei trocar. Não, gente. Eu vou mandar fazer, se me solicitarem, como já solicitaram. Mas eu não vou me vangloriar de coisas básicas. Lixo. É básico a coleta de lixo. Então, são questões que nós não iremos debater com a população, que a população já tem por direito. Que muitas vezes precisa de um vereador para falar ali, porque está ali mais ativo, mais presente, mas que isso não é uma bandeira que nós iremos levar como algo que seja extraordinário. Porque o extraordinário precisa ser diferente. Então, nós precisamos trazer políticas públicas diferentes para a nossa cidade, para, de fato, mostrar essa diferença. E existe uma responsabilidade muito grande em cima de mim, e eu trago essa responsabilidade, sou o primeiro que me cobro a dizer, eu preciso fazer a coisa diferente. Eu não vou fazer do mais do mesmo, da política, porque senão não estaria aqui. Já foi difícil fazer uma campanha sem viver da política, porque eu não vivo da política, eu tenho profissão. Então, além de ser professor universitário, eu atendo outras câmaras de vereador como contador. Então, não é fácil fazer campanha sem viver da política, e não vai ser fácil fazer um mandato sem viver da política. E o que é que eu digo viver da política? É você depender única e exclusivamente disso aqui para viver. Quando você depende única e exclusivamente disso para viver, você se torna dependente daquilo. Então, suas posições dependem de um grupo político. Então, o vereador Itamar mostra ser uma pessoa independente. Independente de, na hora que vier algum projeto que eu não for de acordo, não vai ter ninguém lá de cima, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum prefeito que vai chegar e dizer, vote. Mesmo Itamar não aceitando, não sendo conivente com isso. Por quê? Porque existe uma independência por parte de Itamar. Itamar é independente politicamente. Fui eleito sem apoio de ninguém. Com o apoio da minha família, com o apoio das pessoas que estavam comigo. Mas ninguém do meio político maior. Pessoas no período da campanha me chamavam, deputados. Ei, venham aqui, eu queria lhe ajudar. Eu falo, não, ajuda é sempre bem-vinda, mas eu não tenho interesse, porque eu vou continuar o projeto aqui com minha família. Porque o que é que eu quero? Passar os 4 anos de forma independente. Votar no que eu acredito que seja. E não votar por obrigação. Porque um grupo político está mandando eu votar. Jamais isso vai acontecer. E vocês vão ver, por isso que eu prezo muito por essa independência. E a gente, como vereador, nós precisamos ter isso. Ter o olhar técnico, mas, acima de tudo, ter um olhar de independência, porque a nossa convicção ela é muito importante para esse contexto poder fluir. Então, é isso que vai me levar para perto das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham esse diálogo junto comigo e se sintam abertos. E você que está me assistindo, fique super à vontade para me procurar. Meu WhatsApp, vocês sabem que eu respondo. Eu só consigo dormir quando eu respondo 100% do meu WhatsApp. E por isso que eu digo às pessoas, eu posso estar numa sala de aula, eu posso não responder. Posso estar numa reunião, eu posso não responder. Eu posso estar aqui na câmara e naquele momento não responder. Mas eu só durmo quando meu WhatsApp está zerado. Por quê? Porque eu preciso atender a população. E mais ainda, sendo pessoas da nossa cidade, de Currais Novos, necessitando de um atendimento, nem que seja para fazer um pedido que algumas pessoas acham que é bobo, mas o que é bobo para uns, para outros, é uma coisa urgente. Entende? Então, é isso que a gente precisa olhar. É ter a empatia, que muitas vezes a gente acha a palavra empatia bonito, mas muitas vezes não bota em prática. Então, eu penso muito na visão do outro. O que é que o outro está precisando? Se a pessoa parou para falar comigo, ou seja, está faltando um medicamento na farmácia básica, então mas fala aí com alguém para ver se consegue esse medicamento na farmácia básica. Ah, que besteira. Não é uma besteira. Porque só sábado quem precisa do medicamento e no dia não está podendo usar, porque não tem, e não tem dinheiro para comprar no particular. Então, isso vai me levar para próximo das pessoas. Seguinte, Itamar, vereador Itamar Júnior, conversando com a gente aqui, e aí ele deixou a deixa aqui para todos que estão nos acompanhando. Você pode procurá-lo aqui no seu gabinete, como também ele já disse que responde todos os WhatsApps, não é isso? E o pessoal. E assim, na campanha, Itamar, que a gente acredita que sempre tem aquela pessoa que sempre chega com aquela demanda, né? Além do WhatsApp, além de procurar aqui, como é que vai ser essa vereança sua em relação a demandas populares? Tipo, eu tenho uma necessidade, aí eu vou procurar quem, eu procuro como eu posso chegar até o vereador? Vamos lá. Antes, só para contextualizar as pessoas, eu fui eleito vereador pela oposição. E reconheço isso e vou levar isso ao longo do nosso mandato. Por ter sido eleito vereador da oposição,
eu estou visitando as secretarias exatamente para estreitar laços com as pessoas, para que tanto os secretários como os servidores possam entender que vão ter um vereador parceiro, mas que um vereador que, além de cobrar, vai entender como funciona cada secretaria para que a gente possa solicitar essas demandas para as pessoas. Nós iremos criar um gabinete itinerante, onde a gente vai para as ruas. As pessoas vão poder vir aqui, mas eu quero ir para as ruas, quero ir para os bairros, para as comunidades. Então, nós iremos criar alternativas para que as pessoas possam nos procurar, não só via WhatsApp, não só aqui via gabinete, mas que as pessoas, tendo qualquer tipo de problema, elas possam acessar um link, colocar a demanda e a gente buscar a resolução dessa demanda. Será algo inovador. Eu estou colocando aqui um spoiler, mas a gente ainda vai divulgar e eu vou chamar a TV Câmara para me ajudar a divulgar. Ainda não será um aplicativo, porque demora a estruturação e eu sei que as demandas são longas, mas a gente está criando formulários de atendimento online para que as pessoas de casa possam identificar um problema e acredita que o vereador possa estar ali sendo voz para solucionar, e aí eu acionar toda a minha equipe que trabalha comigo para a gente bater na porta das secretarias e tentar resolver. Então, nós iremos clicar nisso porque a gente filtra a data que a pessoa, quem foi, qual o local, e a gente vai averiguar o problema. Então, nós iremos ficar próximo da comunidade, nós iremos atender as pessoas e ouvir as demandas, que, como falei, só sofre e sabe da dor quem convive com ela. Então, se é um lixo que está com problema, a coleta em determinada rua, então nós precisamos identificar com os responsáveis o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Não é só vir aqui para a tribuna e criticar. Eu não vou fazer isso de forma nenhuma. A crítica ela vai acontecer, vai quando for pertinente. Porque eu digo muito, a oposição ela vem para ser o equilíbrio da coisa. Então, por muitas vezes, coisas são resolvidas quando a oposição debate, quando a oposição discute. E nós iremos levar esse diálogo com qualidade. E não com quantidade de pancadas, como vamos dizer assim, que o povo fala, você vai bater. Não. Não esperem tom agressivo do vereador Itamar. Itamar foi eleito defendendo um voto inteligente, uma postura concreta, e é essa postura do voto inteligente, de ações inteligentes que eu desenvolvo na minha vida profissional que eu quero trazer para dentro do mandato. E deixar as pessoas à vontade para vir discutir comigo determinados temas variáveis em benefício da população de Currais Novos. Muito importante aí essa fala, Itamar, sobre a questão da oposição inteligente, né? É o seguinte, já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista aqui com o vereador Itamar Júnior, mas antes queremos fazer aqui um bate-bola com ele e acreditamos aqui que você que está nos acompanhando está gostando aqui dessa entrevista. E é o seguinte, quem é Itamar Júnior em uma frase? Itamar Júnior é um cara que, além de ser muito família, tem na sua vivência vontade e sabe o desejo que o propósito de vida é de transformar a vida das outras pessoas. O sonho do vereador Itamar Júnior? Hoje é de ser um parlamentar atuante e que eu possa ser referência para outros jovens que no futuro possam estar aqui no meu lugar e que eu possa ver a minha cidade evoluir e muito daqui para frente. E que jovens da minha cidade possam se destacar fruto de trabalhos que a gente possa desenvolver aqui dentro. Na sua percepção, qual é um desafio que a cidade precisa superar? A geração de oportunidade para a nossa juventude e saúde mental para as nossas crianças e adolescentes que precisam bastante. Um projeto de lei municipal que você queira que seja aprovada no futuro, um futuro próximo. Só um? Eu tenho vários, mas a gente tem projetos, por exemplo, de lei, que a gente quer desenvolver aqui na nossa cidade. Vou dar aqui alguns spoilers, assim, por cima, porque são ações que a gente está concretizando ainda. Mas, assim como o fardamento no início da aula, a gente quer que crianças da rede municipal que sejam matriculadas, elas possam passar antes da matrícula, assim que é efetivada, ela possa ter exame de vista feito de forma gratuita. Hoje, eu venho lendo muito sobre isso, um dos maiores déficits que a gente tem de aprendizagem no Brasil é a questão de que o aluno, ele está lá assistindo aula, mas ele tem um problema na sua visão.
E por muitas vezes os pais, principalmente das áreas mais periféricas, não têm condição de pagar um exame de vista. Então essa criança tem um potencial de aprender, mas muitas vezes ela não aprende porque ela tem dificuldade de enxergar. E a família não enxerga que ela precisa fazer esse tipo de exame. E eu quero botar um projeto de lei aqui, um dos vários, mas que a nossa criança da rede municipal, ela, assim que for matriculada, ela possa fazer e identificar se ela tem algum problema na sua visão ou não. Por quê? Esse não é um reflexo que eu vou ter o resultado já próximo ano. Esse reflexo vai vir lá na frente, com melhores resultados no IDEB. Aí nós vamos elevar o nível da educação básica do nosso município. Mais recursos para a educação vem. Nós precisamos criar, por exemplo, creche em tempo integral aqui na nossa cidade. Uma mãe, quando ela engravida, que tem o seu bebê, ela praticamente tem que pedir demissão da empresa que ela trabalha. Por mais que ela tenha aquele período que ela pode ficar, mas depois que passa os 4 meses, quem é que vai ficar com a criança? Se nenhuma escola da rede municipal fica com a criança, só a partir dos 2 anos. Nós precisamos de uma creche em tempo integral. E tem cidades menores que Quarnópolis. Eu já escrevi projeto para cidades menores que Quarnópolis que tem creche em tempo integral. Então a gente não precisa mais perder uma mulher no mercado de trabalho porque ela não tem com quem deixar sua criança com segurança, com refeição. Isso vem verba via governo federal. E a gente vai lutar por isso e por outras tantas coisas que a gente tem em mente. Para o vereador Itamar Júnior, qual é o seu porto seguro? Família. Família. Pai, mãe, minha esposa e principalmente minha filha. Eu digo de tudo isso que eu já falei hoje aqui para vocês, mas a minha principal obrigação, meu principal legado, tudo que eu preciso fazer na minha vida é para orgulhar minha filha, minha família. E a maior obrigação que hoje eu carrego não é ser professor, não é ser vereador, não é ser contador, não. É ser pai. Isso é a maior responsabilidade que hoje tenho. E é ela que eu carrego como a bandeira principal que eu tenho para a vida. E quando você é um bom pai, um bom esposo, um bom filho, você acaba sendo bom nas outras coisas. Então, quando eu faço isso bem em casa, o resto ele vem de forma natural. Porque aí o ser humano vai se constituindo de uma forma muito sólida. Para o vereador Itamar, qual é o hábito essencial para um bom político? Ler e entender das coisas, porque não adianta o vereador Itamar vir para a tribuna e, mais sendo de oposição, falar por falar, como já citei anteriormente. Vir, ler, compreender, interpretar e saber o que está falando. Porque se eu, como vereador, falo de um problema do executivo, eu preciso me colocar na posição do executivo e dizer, se fosse eu, prefeito, eu faria o quê? Não sei. Eu preciso saber para me falar mal ou para me falar alguma coisa. Então, o principal hábito que a gente precisa fazer é reconhecer que eu não sei de tudo, reconhecer que, eu digo muito, porque às vezes, conversando aqui com os vereadores, Itamar, você é novato, mas você tem habilidade na política. Eu tenho habilidade lá embaixo, onde o menino fica na contabilidade, na controladoria, eu tenho habilidade nisso. Aqui no plenário é tudo novo. Então, eu preciso reconhecer que eu também tenho que aprender. E uma habilidade minha é querer sempre aprender com o outro. Ler, entender, escutar, para que a gente possa servir depois que a gente absorve de informações. Muito bem. Já aqui agradecido aqui por essa entrevista, queremos deixar o nosso muito obrigado aqui pela sua participação e por compartilhar suas ideias, sua história aqui conosco. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço a cada um de vocês, a você que está me assistindo, é toda a TV Câmara, por essa oportunidade. E em breve eu volto. É só chamar que a gente está sempre à disposição para deixar o nosso mandato aberto para vocês. Este foi o vereador Itamar Júnior, que está no seu primeiro mandato aqui no ano de 2025. Muito obrigado, pessoal.